Então, já agora a imagem é da Figueira da Foz, onde temos tido a sorte de ter uma ligação muito boa com a Câmara Municipal e com a Autoridade Portuária. E isso é muito importante para nos resolver alguns problemas de comunicação. Problemas não, mas para nos facilitar a comunicação e o envolvimento das autoridades locais. Então, o que é o Pilot Strategy? Foi financiado pelo Horizonte Europa, é um projeto de 5 anos, que vai terminar dia 30 de abril deste ano, 2026. Portanto, verdadeiramente não lhes venho falar do Pilot Strategy, venho-lhes falar do pós-Pilot Strategy, daquilo que é necessário fazer para implementar a solução que foi aqui descrita para o PT Carbon Link. Vencer as incertezas, porque, tal como está aqui descrito, o grande problema que existe na Europa para colocarmos a grande escala a captura e o armazenamento de carbono é o conhecimento geológico e o tempo que o demora a adquirir. Porque nós sabemos que, do ponto de vista da capacidade de armazenamento, a Europa tem mais do que suficiente, mas essa avaliação é a nível teórico. Quer dizer que é com uma quantidade de informação geológica muito reduzida. Não temos a sorte do Mar do Norte, que tem muita informação, mesmo assim vejam o tempo que eles demoraram a implementar o projeto deles, e a estimativa é que para nós caracterizarmos um local para armazenar, nós precisamos de 7 a 10 anos de informação. É com isto que a Comissão Europeia trabalhou quando lançou este tipo de projeto. E a maneira de resolver isto é aumentar o conhecimento geológico e é também aumentar a confiança do público em geral e da indústria na solução. E para isso é preciso fazer pilotos. Pilotos de injeção. É para isso, no fundamental, no fundo, é clarificar, aumentar a confiança. E este, o Pilot Strategy, foi isso que nos pediram. Dimensionar um projeto de injeção em Portugal, outro em Espanha e outro em França. No fundo, não injetar o CO2, mas dimensionar o projeto. Há alguns trabalhos também em França, na Grécia e na Polónia, mas de menor envergadura. Portanto, o projeto acaba daqui a 2 meses e qualquer coisa, 30 de abril, e o que nos pediram foi para entregar um dossiê completo que um promotor, por exemplo, um promotor nacional, esteja interessado em implementar de facto a injeção de CO2, tenha o conhecimento todo necessário. Que tenha a avaliação técnica do ponto de vista geológico, toda a informação geológica e geofísica interpretada dentro daquilo que são os limites do conhecimento que nós temos, e não temos tanta informação como outros locais, porque nunca tivemos uma indústria petrolífera ativa, é a diferença. Temos que fazer uma análise de riscos completa, e já foi terminada. Temos que fazer, e foi terminada na semana passada, uma avaliação preliminar de impacto ambiental. Temos que fazer uma proposta de investimento e uma avaliação de ciclo de vida, que neste momento está a ser é a parte em que estamos a trabalhar neste momento. Muita comunicação e disseminação. Tivemos a sorte de ter constituído um comitê regional de stakeholders, que agrega várias das instituições que, na verdade, estão aqui, a maior parte da indústria nacional, que são os emissores, e depois entidades locais da zona da Figueira da Foz, porque é nessa zona que estamos a trabalhar, e isso é feito no âmbito da aceitação social. E depois temos que fazer ou perceber o enquadramento regulatório, que é o outro grande desafio que Portugal, neste momento, tem para implementar a tecnologia. O consórcio é um consórcio grande, de vários parceiros europeus, os portugueses, é a Universidade de Évora, que faz a parte da geologia, da geofísica, da modelação, e depois temos a Galp, que faz a parte da engenharia económica, e temos o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Eu não lhes vou fazer apresentações técnicas sobre os estudos que foram feitos no Pilot Strategy. Isso está online, a maior parte dos deliveries são públicos, muitos de vós já me ouviram falar disto, eu vou falar, sobretudo, do conceito do piloto, aquilo que queremos fazer após o 30 de Abril. Okay? Só para indicar a nossa área de estudo, a nossa área de estudo fica, como lhes tinha dito, mais ou menos a 22 km da Figueira da Foz, no offshore. Escolhemos aquela zona por vários fatores, decorre já de projetos anteriores que tínhamos realizado, caracterizando no tal nível teórico
a possibilidade de armazenamento geológico de CO2 em Portugal, que é, do ponto de vista teórico, grande, 3 gigatoneladas, mas que depois, quando vamos reduzir com a informação mais dedicada, que naturalmente vai reduzindo. E nós escolhemos esta zona, que está ali identificada, chamamos o prospecto Q4TV1, porque é uma zona que tem melhor qualidade de informação, do ponto de vista do acervo de base de dados petrolífero, porque tem uma excelente... O reservatório é muito bom, não vamos estar a discutir, é um arenito agora, não vale a pena entrar em detalhes, não é o nosso problema, não é a qualidade do reservatório, sabemos que é bom, ok? É uma zona de baixo risco sísmico, demos muita importância a isso. Implementamos durante 2 anos uma rede de monitorização de sismógrafos na Serra da Boa Viagem para complementar a informação que já existe do IPMA e estamos tranquilos com isso. Tem, obviamente, por ser offshore, impactos menores do que tem uma zona onshore e tem um aspecto importante, que é a proximidade não só aos principais emissores do país, com a tal rede que foi mostrada há um bocado, mas também a proximidade ao Porto da Figueira da Foz. E isso é importante, não porque seja uma solução de futuro o transporte por navio, como viram, é por pipelines, mas porque nos dá flexibilidade num piloto. E isso num piloto é absolutamente essencial, porque nós não começamos em grande escala. Okay? E, portanto, a ligação ao Porto da Figueira da Foz é muito, muito importante. Porque, com os estudos que fizemos até agora, temos capacidade de armazenamento naquela estrutura, o tal Q4TV1, neste caso já não teórica, mas já construindo com os modelos matemáticos, simulando mesmo a injeção de CO2, temos pelo menos 93 milhões de toneladas. É o que nós esperamos, com base nos modelos, mas claro que temos que confirmar, temos que injetar qualquer coisa para ter a certeza. São modelos. Isso não nos dá também para armazenar todo o CO2 que Portugal precisa de armazenar. Nós precisamos daquela estrutura e naquela região identificamos mais 3 prospectos relevantes que hão de ser fundamentais para escalar no futuro. Isto haveremos, provavelmente chega-nos até 2050, se comprovarem estas capacidades de armazenamento, senão temos que avançar para os tais outros prospectos que existem naquela zona. Sempre no mesmo reservatório, sempre o reservatório, como dizia, é muito bom, são os arenitos do Cretácico inferior, temos dúvidas, sobretudo, é aquilo que está aqui designado como camada selante, porque precisa de ser experimentado. Okay? Não é a ideal e, portanto, precisamos de injetar e ver como é que o CO2 se comporta naquela zona. É mais esse o desafio mesmo. Como dizia, não lhes vou falar muito, não lhes vou falar dos aspectos técnicos, já há de haver uma sessão final do Pilot Strategy, onde vamos, segunda metade de abril, primeira metade, ou em maio, onde vamos apresentar todos os relatórios técnicos, todos os estudos económicos e a proposta de investimentos, que neste momento é aquilo que são as partes que nos faltam fazer, essencialmente, a parte económica e a proposta de investimento. Eu quero-vos falar, portanto, qual é o futuro. Depois destes estudos feitos, como é que o piloto pode ser efetuado e como é que pode assistir a indústria nacional e a estratégia da descarbonização nacional para podermos ter a certeza que temos capacidade de armazenamento, num aspecto muito importante também, a tempo. Porque a questão é que isto demora muito tempo e portanto, nós vamos ter que começar muito rapidamente para, por exemplo, atender ao calendário do PT Carbon Link. Se fôssemos fazer isto de uma maneira relativamente calma, já devíamos ter começado. Portanto, vamos já começar um bocado estressados, mas vamos começar. O que é que nós queremos? Nós queremos testar o complexo de armazenamento. Ali está escrito reservatório, na verdade é o complexo. Queremos dizer que é sobretudo, a parte, o tal selo, aquilo que mantém o CO2 retido no local. É mais essa a nossa preocupação. É isso que a nossa análise de risco indica. O reservatório vai se portar bem. E vamos, um aspecto muito importante, vamos injetar no máximo 100 mil toneladas. E isto é fundamental porque nos dispensa de uma série de processos de licenciamento que não só são complexos, mas que também ainda precisam de clarificações. E, portanto, nós, como o decreto-lei foi redigido de maneira que até 100 mil toneladas nos diz que é um projeto de investigação, obviamente vamos injetar até 100 mil toneladas. E também queremos, no piloto, por aquilo que eu dizia, flexibilidade ser muito importante, nós não vamos querer a instalação de equipamentos que sejam permanentes e não reutilizáveis numa solução comercial. Por exemplo, não vamos ter pipelines.
Vocês ouviram dizer aqui no PT Carbon Link que a solução de transporte a nível comercial é por pipelines. Nós não vamos ter pipelines nenhuns. Por isso, simplesmente, não, são pouco flexíveis para os volumes de CO2 que nós queremos transportar, que são baixos, e outras razões. Não vamos ter uma plataforma de injeção de CO2, tá bem? Que não seria reutilizada também no futuro. Vamos injetar diretamente a partir de um navio. Não vamos ter armazenamento temporário, que é uma coisa que custa muito dinheiro, que vocês viram, por exemplo, ali na apresentação da Brevik, aqueles grandes tanques verticais, e que não seriam utilizados na fase posterior. Portanto, estamos a tentar reduzir isto de custos ao máximo. E temos uma solução, volto a repetir, flexível, com contentores, com comboios, com navios, que nos permitam, de alguma maneira, até falhar em algumas coisas, mas ter flexibilidade suficiente para voltar atrás. O que é que nós temos pensado? Um dos pontos fundamentais que temos concluído, mesmo no trabalho com os colegas dos outros países que estão envolvidos no projeto, nomeadamente de França e de Espanha, é a importância de haver uma ligação a uma fonte de CO2 bem identificada e que tenha um plano para capturar o CO2 que seja compatível também com isto. É um problema que, por exemplo, se está a colocar nos nossos colegas de França, que tinham uma instalação que, entretanto, fechou. Portanto, já não vão ter a fonte do CO2, vão ter que comprar o CO2, e isso é muito caro, ou com os colegas de Espanha, que também têm um problema similar. Felizmente, nós temos a possibilidade, e temos trabalhado nisto já há muitos anos, com a Simpor, de ter um piloto de captura de CO2 na fábrica de cimento de Souzelas. Não está incluído no Pilot Strategy, foi discutido num outro projeto anterior, não é relevante, mas é para nós fundamental que seja esta articulação com o CO2. Vai ser liquefeito, vai ser transportado então, pelos tais contentores criogénicos, em fase líquida, como é evidente. Cada contentor leva cerca de 25 toneladas, vamos transportar, cada um dos nossos comboios, tem sido discutido isto com a Medway, que é quem faz o transporte deste tipo de material, comboios de 28 vagões, 650 toneladas, vamos fazer 152 viagens no total, é isso que é necessário para injetar as tais 100 mil toneladas. As operações no Porto também têm sido coordenadas com a Ilport, que são os operadores portuários, e também são muito importantes, porque nós para dispensarmos o tal armazenamento temporário, nós temos que utilizar uma solução um bocadinho mais engenhosa, que é pegar nos nossos contentores e colocá-los diretamente no navio. Não é simples, mas temos estado a trabalhar com uma empresa chamada Nemo, chamada Nemo da Noruega, e é isso, que é outra empresa de navegação no Reino Unido, para precisamente ter uma infraestrutura dentro do navio que possa fazer isso. E depois, o truque, salve seja, o truque, a diferença é que, para dispensarmos uma estrutura de injeção e uma estrutura permanente, uma plataforma, nós temos que colocar, vamos injetar diretamente a partir do navio. Uma das coisas que nós temos concluído no longo processo que tivemos de conversações com os stakeholders da região, mas também com o público, com os pescadores, é a necessidade de interferir durante o piloto o mínimo possível com aquilo que são as outras atividades socioeconómicas da zona, nomeadamente com as pescas, nomeadamente com o turismo. Naturalmente, o turismo não vê bem uma plataforma, terá com certeza alguma razão, apesar de estarmos distante, vê-se, e os pescadores sabem perfeitamente que, havendo pipelines, mesmo nesta fase, ou uma plataforma, existem restrições às suas atividades. E, portanto, isso foi tido em conta no diálogo que tivemos com eles. A ideia é que o navio chega lá, conecta diretamente, através de uma tubagem, à cabeça do furo, no fundo do oceano, que está a cerca de 85 metros de profundidade, e injeta diretamente em intermitência. Depois volta ao porto, enfim, faz 152 viagens. Se isto correr bem, ou mesmo que não corra bem, se correr 50% das vezes bem, demoramos 15 meses. Se correr um bocadinho melhor, demoramos 12 meses. Está bem? Para fazer todo o ciclo de injeção. Em princípio, está mais ou menos controlado. O que é novo aqui também é que este sistema de injeção direta não existe ainda no mercado, apesar de haver empresas a trabalhar nisso. Connosco está a trabalhar a OneSubsea, que é uma empresa da Schlumberger, e, portanto, está a tentar desenvolver isto não para nós, necessariamente, mas para o mercado de uma maneira geral.
Este é o trabalho, essencialmente, ou grande parte do trabalho da Galp. A Galp tem feito, sobretudo a parte da engenharia, é o poço. O local do poço é aquele pontinho amarelo que vem ali. Todos os outros são otimização. Portanto, correram 600 e tal locais até encontrarmos aquele que seria mais eficaz para injetar a quantidade que temos. Cerca de 0,5 a 1 milhão de toneladas por ano, que é aquilo que prevemos. A estrutura do poço foi dimensionada pela Galp e, naturalmente, não é um poço convencional do ponto de vista dos materiais, os cimentos, ou do ponto de vista do aço. O CO2 tem, quando dissolvido na água, acidifica e, portanto, tem características que não são as melhores com os materiais normais. Portanto, até aí vamos ter que utilizar uns cimentos muito especiais e uns aços muito especiais. Vamos injetar bem no fundo do reservatório. O reservatório é espesso, cerca de 300 metros, e vamos injetar bem no fundo porque o CO2 ascende, mas nós queremos, quando ele chegar até ao tal selo, esteja o mais dissolvido possível. Também? Se calhar tinha que acelerar um bocadinho. A última coisa que acabamos foi a estratégia de monitorização, foi feita também pela Galp em conjunto com os colegas do Advisory Board do projeto, que trabalham no projeto de portos, mas é muito importante. Porquê? Porque é um piloto, nós queremos testar e queremos monitorizar e, portanto, vamos mostrar a coluna, vamos ter monitorização na coluna d'água, no fundo do mar, através da ROVs. Vamos ter sísmica da reflexão para monitorizar a pluma e vamos ter todo o poço de injeção instrumentado com fibra óptica, com diferentes tipos de sensores que precisam de ir mostrando, no fundo, alguma sismicidade induzida que possa acontecer. Não é um dos grandes problemas, pelo menos de acordo com a análise de risco que temos. Mas, pronto, temos um programa de monitorização que é longo, que é bastante... como é que é dizer? Completo. Cronograma. Okay? Este é importante. Porquê é que o cronograma é importante? Nós estávamos aqui a falar do PT Carbon Link começar com uma fase comercial em 2034 e depois é fazer as contas para trás e ver quanto tempo é que nos demora, por exemplo, a fazer a parte essencial que está ali da sísmica 3D. Nós precisamos de conhecer melhor a nossa estrutura geológica. Precisamos de ter um baseline do reservatório antes de injetarmos o CO2. Precisamos de 2 anos para isso. Está bem? Nós não precisamos, felizmente, da licença de pesquisa, porque não estamos a injetar menos que as 100 mil toneladas, mas se calhar alguém tem que pensar num licenciamento logo a partir desta altura para o licenciamento da parte comercial. Precisamos também, queremos, para ter este cronograma, precisamos de realizar o poço em 2030 e começar a injetar em 2031, durante os tais 12 a 15 meses. Portanto, e este cronograma foi muito apertado já. Não é um cronograma fácil. Há coisas aqui que parecem simples, mas só para trazer um navio. Isto chamaram-nos a atenção os nossos colegas da Direção-Geral de Energia e Geologia. Só para trazer um navio para fazer a sísmica 3D para Portugal. É um navio estrangeiro, não é fácil. Há uma série de ministérios envolvidos, é autorizações. Portanto, para estarmos em 2034, nós temos que começar em 2027 para conseguir ter um piloto comercial. Depois há várias fases de monitorização, como estão ali indicadas, de inspeção do poço. Custos. É a parte que também estamos a terminar, ok? A nossa estimativa de custos, neste momento, é cerca de 95 milhões de toneladas. Há aqui um nível de incerteza, estamos a trabalhar isso? Euros. Bem. É o vício de falar, não é o CO2. É mais a minha área do que propriamente a economia. Milhões de euros, pronto, 95 milhões de euros, dos quais a grande maioria são poços de injeção, é sísmica 3D. E notem, isso é investimento que transita necessariamente para a fase comercial. Portanto, quase metade do financiamento transita para a fase comercial. Depois temos custos grandes da parte do sistema de injeção direta, a tal coisa nova que não existe, que estamos a desenvolver, mas ainda assim há a possibilidade, nomeadamente que estamos a estudar, de haver transporte do CO2 a partir de Setúbal por navio. Estamos a fazer as contas, a ver se é eficaz ou não, e, enfim, parte disso pode eventualmente transitar para a fase comercial.
Aspectos regulatórios, muito rapidamente, nós tivemos, felizmente, nos últimos 2 meses, reuniões com a Direção-Geral de Energia e Geologia, DGRM, APA, a Agência para o Clima, Secretaria de Estado da Energia, ficamos a saber dos vários problemas de regulação que existem. Okay? Não vou estar aqui a elencar, a Direção-Geral de Energia e Geologia tem um levantamento muito exaustivo sobre isso e é importante que haja aspectos que sejam resolvidos. O mais importante deles todos é da moratória. Existe uma moratória que foi feita especificamente para impedir a mineração profunda em Portugal, mas que, da maneira que foi redigido, impede todas as atividades quase de geologia, incluindo o CCS, na zona offshore, até 2050. Isso tem que ser resolvido, porque a moratória não é para isso. A moratória é para a mineração profunda. Portanto, é preciso resolver isto. Ponto saliente disto tudo é que, para vencer os diferentes obstáculos de regulação que existem, é possível, mas temos que enquadrar o piloto como um projeto de investigação. De outra maneira, é impossível fazê-lo a tempo. Demasiados problemas de regulação a serem desenvolvidos. Já passei do meu tempo, o que é, aliás, muito habitual nas minhas apresentações. É o último, ok? Não é um custo. Nós precisamos disto, senão não há possibilidade de descarbonizar a indústria portuguesa. Não há mesmo. Façam os modelos o que quiserem, não há possibilidade de chegar à neutralidade carbónica em 2045 sem injetar CO2. Vamos ter que fazer isto como um projeto de investigação. Isso coloca, por causa dos problemas de regulação, isso coloca-nos desafios de investimento que vamos ter que falar. Está bem? Normalmente estes projetos são sempre financiados a nível da União Europeia. Vários projetos similares a este são financiados pelo Innovation Fund, pelo Connecting Europe Facility, mas isso implica uma fase comercial que não é possível neste piloto, porque os tais problemas de regulação. E, portanto, tem que haver aqui, do ponto de vista das possibilidades de financiamento a nível nacional, isto tem que ser discutido, porque não, pelo menos tem que haver, julgo eu, um top-up aqui que seja feito. E isso é uma decisão que está naturalmente muito acima daquilo que a Universidade de Évora faz. Os 2 últimos. Apesar de projeto de investigação, a complexidade exige naturalmente o envolvimento da indústria. Estamos a falar de transportes em comboio, nós não sabemos nada de transporte de comboio, está bem? E da mesma coisa da regulação, as entidades que estão envolvidas nisto. Precisamos de desenvolver. A última coisa, isto tem que ser muito ligado a um piloto de captura de CO2 em Souselas, preferencialmente. De outra maneira é tudo muito difícil. Desculpem lá de ter demorado tanto, mas como lhes dizia, é muito típico. Obrigado.